Ora então, irmãos, eu queria nesta manhã partilhar convosco um pensamento que tem a ver com a graça de Deus. Um dos problemas de algumas pessoas com quem por vezes falamos, uma das grandes dificuldades que têm é de perceber que a salvação é de graça, que não tem que se pagar nada, que não há nada a pagar, que não tem que contribuir com alguma coisa, que é completamente de graça. Há pessoas que lhes faz isso uma grande confusão. Mas eu não tenho que contribuir com alguma coisa, não tenho que fazer nada. E quando dizemos não, a salvação é pela fé, não tens que fazer obra absolutamente nenhuma, só tens que confiar na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Isso para algumas pessoas é uma grande confusão. Isto porque vivemos num mundo e estão habituados a que tudo tem um preço. Tem que se pagar por tudo. E até quando se diz que não tem que pagar nada, há aquela expressão de que quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Quando de facto não se tem que pagar nada, há um preço. Neste mundo tudo tem um preço. E há outra expressão que se me ouvir aí muito, às vezes não há almoços grátis. Tudo se paga. Mas a verdade é que para a salvação o homem não tem que pagar nada. Não tem que fazer absolutamente nada. Aliás, jamais poderia fazer alguma coisa para obter a salvação. Jamais poderia realizar a obra que fosse. Jamais poderia realizar fosse aquilo que fosse para conseguir a salvação. A palavra de Deus nos diz em Romanos, ainda há pouco na ceia do Senhor nós ouvimos alguma coisa acerca disto. No Romanos, no capítulo 3 e verso 20, a palavra de Deus diz-nos: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei ou por qualquer obra que alguém possa fazer. Ninguém poderá chegar a Deus através de qualquer obra. No versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a situação de todos os homens. Estão separados de Deus por causa do pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E esta é a situação em que todo o homem se encontra. Agora, para alterar esta situação, para que o homem volte a ter comunhão com Deus, para que o homem volte a reconciliar-se com Deus, a palavra de Deus é bem clara. Tu não podes fazer nada para alterar esta situação. Porque as obras que qualquer um de nós possa fazer, a palavra de Deus diz que são como trapos de imundície. Não têm valor absolutamente nenhum. Não têm valor. Não valem de nada. Porque a única forma de o homem se reconciliar com Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação. Portanto, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Pela fé no Senhor Jesus Cristo. Pela fé na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Portanto, é quando eu, pela fé, eu digo: Senhor, Tu morreste na cruz por mim. Eu Te aceito, eu Te reconheço
como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador, diz a palavra de Deus, estás salvo. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. E, portanto, o homem não pode fazer absolutamente nada. O homem só tem que aceitar o que Deus lhe oferece, a graça. Graça significa favor imerecido. Graça significa que Deus me trata não como eu mereço. Eu, como pecador, a única coisa que eu merecia era ser condenado. Como pecador, a única coisa que eu merecia era a eternidade de sofrimento, era a separação de Deus. Era isso que eu merecia unicamente. Mas Deus não me trata desta forma. Deus trata-me em graça. Eu não mereço, mas Deus me ama. Eu não mereço, mas Deus dá-me a salvação. Dá-me a salvação no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo. Portanto, a única coisa que eu tenho que fazer é crer. A salvação é pela fé. É crer no Senhor Jesus Cristo como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E por isso, eu não sei se alguém aqui está que ainda não está salvo. E que ainda não está esclarecido acerca da forma como se pode salvar. E ainda procura chegar a Deus ou pelas suas obras, por aquilo que faz, julgando que é boa pessoa, julgando que através dos seus atos consegue chegar-se a Deus, consegue reconciliar-se com Deus, consegue ser justificado, tornado justo perante Deus. Mas isso é impossível. É impossível ao homem por si mesmo salvar-se. Só Jesus nos pode justificar, porque Ele é que é justo. E, portanto, a salvação é de graça. Ninguém tem que pagar nada. Ninguém tem que fazer nada. Mas esta é uma dificuldade que algumas pessoas têm. Dificuldade em entender. Entender que existe um Deus que as ama. Existe um Deus que lhe oferece algo que não merecem. Há pessoas que dizem, mas eu fui tão mau, eu tenho sido isto, eu tenho sido... Não importa aquilo que tu tens sido. O que importa é aquilo que Deus te quer dar. E Deus te quer dar a salvação. Deus te ama e Deus te quer salvar. Agora, não é pelos teus méritos, mas é pelos méritos infinitos do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que tens que fazer é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Portanto, o homem não pode fazer obra absolutamente nenhuma. É unicamente pela graça. E eu dou graças a Deus por um dia entendi que nada podia fazer para resolver o meu problema com Deus. Para resolver o problema do pecado. E eu percebi que Deus me amava. E que Deus me estava oferecendo a salvação através do seu Filho. E eu o reconheci como meu único e verdadeiro Salvador. E hoje eu tenho a certeza da salvação. Eu tenho a certeza que estou salvo. Porque a minha certeza está no Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que, de facto, fez uma obra tremenda para a minha salvação. E por vezes, a manifestação da graça de Deus a meu favor e a favor de cada um de nós. E após eu me ter reconciliado com Deus, após eu ter aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, a partir desse momento, eu continuo a ser beneficiário da graça de Deus. Às vezes nós pensamos, mas se Deus me amou desta forma, Deus me deu tanto, o que é que eu vou dar a Deus? O que é que eu vou fazer para Deus? Aliás, ainda na última vez que eu falei, eu referi o Salmo 116. Referi o Salmo 116, quando o salmista, ele percebeu o grande amor de Deus.
percebeu de facto a forma como Deus o tinha tratado, quando ele percebeu tudo quanto tinha recebido de Deus, ele chega a uma altura e ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Na altura, eu referi algumas coisas que nós devemos dar ao Senhor. Mas reparem, o salmista, ele, no versículo 13, ele responde à pergunta que ele faz. Ele, perante a grandeza de Deus, perante o amor de Deus, perante a forma como Deus o tratou, diz: o que é que eu vou dar a Deus? E ele, no versículo 13, diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista não diz: eu darei isto, eu vou dar isto, mas ele diz: eu tomarei. Ele percebeu que não podia dar nada a Deus. Ele percebeu que não podia dar nada a Deus, mas antes ele precisava de continuar a receber de Deus. Ele precisava de continuar a receber de Deus. E sabem qual é o que realmente Deus se agrada? Aquilo que realmente Deus se agrada e que Deus aceita é quando eu continuo a receber de Deus. Quando eu percebo que eu continuo a precisar constantemente, diariamente, permanentemente, eu continuo a precisar que Deus continue a manifestar a sua graça para comigo. Que eu continuo a precisar que Deus continue a revelar todo o seu amor e graça para comigo. Essa é a verdadeira e a melhor adoração que nós podemos dar ao Senhor. É reconhecermos que nós continuamos a precisar dEle. Continuamos a precisar que Ele manifeste a sua graça para connosco. Porque nós não somos nada. Não valemos nada. Nada temos para dar ao Senhor. E outra coisa mais importante: Deus não te amou com interesse. Deus não te amou, não me amou por interesse. Ele não deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, na cruz para me salvar, para que eu agora lhe dê alguma coisa. Não, isso é a atitude que nós por vezes tomamos. Essa é a atitude que os homens tomam. Por vezes nós damos para nos darem. Ou seja, é a atitude interesseira. Eu dou à espera que me dê. Eu faço à espera que me façam. Mas Deus não é homem. Deus, Ele deu o que mais precioso tinha. O Senhor Jesus Cristo. Ele deu na cruz do Calvário. Deu e continua a dar. Ele não espera nada em troca. O amor de Deus é incondicional. Ele não espera nada em troca. Ele não espera que nós lhe demos nada. O que Ele espera é que nós percebamos e tenhamos a atitude de dizer: Senhor, eu continuo a precisar de Ti. Eu continuo a querer-te. Eu continuo a querer e a precisar de estar na Tua presença. Eu continuo a precisar que Tu continues a manifestar a Tua graça para comigo. Porque eu não sou nada. Eu não valho nada. Deus não nos amou por interesse. Isso são os homens. Os homens amam por interesse. Os homens fazem por interesse, à espera de alguma coisa. Mas Deus não é assim. Deus nos amou e nos deu. E tem prazer em continuar a dar-nos. Nós temos um exemplo no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nós temos o rei Davi. Davi, lemos neste capítulo que, versículo 1, e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora
dentro de cortinas. Ou seja, Davi estava na sua casa, uma casa de cedros, uma casa ótima, uma boa casa. O Senhor lhe tinha dado descanso, os seus inimigos agora ele tinha alguma paz. E ele olha e diz, eu estou aqui descansado na minha casa de cedros. Estou descansado e a arca do Senhor está numa tenda. E ele diz, não pode ser, eu vou fazer uma casa para o Senhor. Eu vou fazer uma casa para o Senhor. Ou seja, a atitude que Davi teve não foi a mais correta. A atitude que Davi teve não foi correta. Porque ele disse, eu farei uma casa para o Senhor. No sentido de dizer, eu vou compensar o Senhor por tudo aquilo que Ele me tem dado, por tudo aquilo que eu tenho recebido dEle. Eu tenho uma bela casa, eu estou descansado. O Senhor merece estar numa casa também e sou eu que lhe vou fazer essa casa. Portanto, ele teve a atitude de compensar o Senhor por aquilo que o Senhor lhe tinha feito. Essa não é a atitude correta. Jamais cada um de nós pense que aquilo que faz para o Senhor o faz para o compensar por aquilo que Ele nos deu. O Senhor não precisa de nada nosso. O Senhor não precisa que nós façamos favores. O Senhor não precisa e a atitude de dizer que eu vou servir o Senhor porque o Senhor me tem feito, como que tentando compensar o Senhor das bênçãos que Ele me tem dado, para compensar o Senhor pela salvação que Ele me tem dado. Essa não é a atitude correta. Então nós lemos assim, disse Natã ao rei, vai, faz tudo quanto o teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, porque não me edificais uma casa de cedros? O Senhor responde a Davi e diz, edificar-me-ias tu uma casa, mas eu nunca habitei em nenhuma casa. E eu, alguma vez faltei ao meu povo? Alguma vez eu deixei de manifestar a minha presença no meio do meu povo? Alguma vez, desde que os tirei lá do Egito, em que eu peregrinei no meio do meu povo, em que eu andei em tendas, em que eu andei em tabernáculos, eu deixei de abençoar o meu povo? Eu deixei de conduzir o meu povo? Eu deixei de manifestar a minha presença no meio do meu povo? Eu não amei o meu povo por interesse. Eu não fiz nada disso. Eu não cuidei do meu povo para que eles me edificassem uma casa. Eu não fiz nada disso. Eu desci para livrar o meu povo da escravidão do Egito, porque eu o amo. Porque eu amo o meu povo. Eu manifestei a minha presença no meio do meu povo, conduzindo-os com a nuvem, conduzindo-os com fogo. Eu manifestei sempre a minha presença, ainda que não habitasse em nenhuma casa. Porque eu não sou Deus de interesses. Eu nunca pedi a nenhum das tribos, nunca pedi a ninguém que me edificasse uma casa. O meu interesse não é a casa. Eu não estou interessado na casa. Eu estou interessado em vocês. O interesse está em cada um de vós.
Independentemente de tudo o resto, eu estou interessado em vós. Eu estou interessado em conduzir-vos à terra que manda leite e mel. Eu estou interessado em que vocês caminhem bem, caminhem direito, andem bem. Esse é o meu interesse. Não é em casas para eu habitar. O Senhor não está interessado naquilo que nós possamos dar. O Senhor está interessado em nós. Está interessado na nossa vida. Está interessado em que andemos direito. Andemos na sua presença. Está interessado em que andemos neste mundo dignamente na presença de Deus e na presença dos homens. Está interessado em conduzir-nos, tal como conduziu o seu povo pelo deserto e nunca faltou a sua presença. Da mesma forma, Ele está interessado em conduzir-nos a cada um de nós, a conduzir a sua igreja no meio deste mundo, que é um deserto, no meio deste mundo de sofrimento. Ele está interessado em conduzir-nos, está interessado em abençoar-nos, está interessado em nós. Ele não espera nada de nós, nem faz isso com qualquer interesse. O único interesse somos nós. É a nossa felicidade, é nós sermos dele, é caminharmos com ele, é amarmos a sua palavra, é de facto o amarmos a ele. Portanto, o Senhor responde a Davi dizendo: não tiveste bem no teu pensamento. E mais, o Senhor continua e diz, versículo 8: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, destruíste teus inimigos diante de ti, fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Ou seja, o Senhor diz a Davi: eu amei-te, ainda tu andavas lá atrás das ovelhas. Fui eu que te tirei de lá. Fui eu que te levei a uma posição de grande, no meio dos grandes deste mundo. Fui eu que te fiz isso. Fui eu que te tirei. E eu fiz isso à espera de quê? À espera que tu me construísses uma casa? Que tu me desses alguma coisa? Eu fiz isso por quê? Por interesse? O único interesse que eu tenho és tu. É em ti que eu estou interessado. É na tua pessoa. É em ter-te como meu. É em conduzir-te. E eu tenho-te conduzido até aqui. E não somente eu te tenho conduzido até aqui, mas sabes, eu vou conduzir a tua família, a tua geração, as gerações seguintes. Eu vou cuidar da tua família. Mas não é para que me construís uma casa. Não é com o interesse que me construas uma casa. O Senhor, acima de tudo, está interessado em cada um de nós. Quem é importante para o Senhor? Ele não está interessado nas nossas riquezas, naquilo que somos. Ele está interessado em mim e em cada um de vós. Está interessado em que sejamos seus. Está interessado em que sejamos totalmente dele, que o amemos, que estejamos dispostos para continuar a receber dele, que possamos compreender que continuamos a precisar dele. Diariamente. E, nossa hora está quase terminada, no segundo livro de Crónicas, vamos ver como Davi, aliás, primeiro livro de Crónicas, no capítulo 29, como Davi aprendeu a lição. Primeiro livro de
chegou à altura de construir a casa ao Senhor, construir o templo. Sabem, as coisas não acontecem quando nós queremos. As coisas têm que acontecer quando Deus tem determinado que aconteça. Não era tempo de edificar a casa ao Senhor. Não era tempo ainda. O tempo havia de chegar. Ele só tinha que esperar. E quando chegou à altura de edificar o templo ao Senhor, edificar a casa ao Senhor, a casa foi construída. E vemos aqui neste capítulo que todo o povo, desde o rei Davi, a todos os príncipes do povo, a todo o povo, toda a gente foi envolvida na edificação desta casa. Toda a gente contribuiu para edificar esta casa. Não era só Davi, era todo o povo, toda a gente. Toda a gente contribuiu com ouro, com prata, com aquilo que tinha. Toda a gente contribuiu. Quando chegou à altura de construir, as coisas acontecem no tempo de Deus. E quando as coisas acontecem no tempo de Deus, há bênção, há gozo, há alegria, há vitória. E por isso, nós lemos, começando no versículo 6, diz: então os chefes dos pais, isto antes, nos versículos anteriores, fala de Davi que ofereceu o ouro, a prata e todos os outros, mas para pouparmos tempo, então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Toda a gente contribuiu, voluntariamente. E diz mais, e o versículo 9, e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, há alegria. Quando damos, é com alegria, é com gozo. Então, diz versículo 11, tu és, Senhor. Então Davi, versículo 10, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus dos nossos pais Israel, do nosso pai Israel, de eternidade a eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Ou seja, Davi reconhece que Deus é o Senhor de tudo. Davi agora já não diz, vou edificar uma casa com aquilo que tenho, mas ele reconhece que Deus é o Senhor de tudo. E ele continua, diz, agora pois, versículo 13, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para dar voluntariamente, dar coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão o damos. Quem sou eu? Quem sou eu para edificar uma casa ao Senhor? Quem sou eu para poder dar toda esta riqueza? Quem é este povo para poder dar? Nós damos porque tu deste, porque tudo é teu. Às vezes nós pensamos, é meu, é nosso. É nosso. E esquecemos de quem nos deu. Aquilo que temos, o recebemos do Senhor. Aquilo que somos, recebemos do Senhor. E aquilo que damos ao Senhor, o damos das mãos de Deus. Porque é Deus quem nos dá. Irmãos, que de facto possamos compreender isto. Isto é graça. Isto é a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou na cruz do Calvário. A graça de Deus se manifesta diariamente. Porque diariamente o Senhor nos dá
o que não merecemos. O Senhor nos dá diariamente. E se alguma coisa nós damos ao Senhor, compreendamos que foi do Senhor que a recebemos. Por isso, nada é nosso. Tudo é do Senhor. Então, Senhor, diz o versículo 16, Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Eu não consigo explicar o que é que isto significa. Sinceramente, eu sou limitado e não consigo explicar a profundidade destas palavras. Mas a verdade é só uma. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Sou o que sou e tenho o que tenho pela graça de Deus. Portanto, cada um de nós continua a ter gozo e alegria em depender da graça de Deus. E compreendamos que nada é nosso. Não tenhamos atitudes egoístas, que é meu. Parecemos às vezes aquelas crianças que o boneco é meu, é meu. Nada é teu. E de um momento para o outro podes ficar sem nada. Porque tudo é do Senhor. Se podes desfrutar de alguma coisa, então dá graças ao Senhor, porque é dele que tudo provém. Louvado seja o nome do Senhor.